Vamos lá, gente. Boa noite a todos e vamos prosseguir na nossa nona aula de processos de fabricação. Então, como eu comentei para vocês, hoje vai ser uma aula que nós vamos fazer muito exercício. Separei 35 exercícios para a gente resolver aqui. Aí, de acordo com os exercícios, a gente vai revisando os assuntos. Então vai ser uma aula praticamente de revisão com solução de exercícios. Aí eu vou compartilhar esse slide para vocês depois. Amanhã eu estou compartilhando já as gravações que eu estou devendo, a última gravação, para vocês trabalharem bem. Aí vocês vão ter uma semana para revisar tudo. Para revisar tudo. Não. Essa semana, porque senão vai ser. Porque se eu der aula na semana que vem, prosseguir na ementa, vocês vão ter muita coisa para estudar. Eu tô pensando em vocês. Tá entendendo? Se vocês quiserem, não, vamos fazer daqui 2 semanas, beleza, mas eu vou dar a aula e vai ser mais um assunto que eu vou cobrar. Exatamente. Vamos lá? Posso prosseguir? Então, show de bola. Vamos lá. Então, esses são os pontos de pauta para a aula de hoje. Então, vamos ao que interessa, e é a aula de exercício. O primeiro ponto é o que? Trefilação. Processo de fabricação por trefilação. Então, o exercício a respeito desse processo de fabricação. Vamos lá. Essa questão caiu na uma prova de perito. Lembrando, né, eu sempre utilizo questões de processos seletivos para vocês verem como é que funciona na prática, isso aí, como realmente é cobrado. Então, é aqui da CESP e SEBRASE, como é que é essas provas? A errada elimina a certa, né? Então, é melhor pular do que você responder errado. Não está em dúvida, deixa em branco, esse tipo de prova. Então, o cargo foi para perito criminal e engenharia mecânica. Olha o que ele fala aqui, a respeito dos processos de trefilação. Vamos lá, a trefilação é um processo de conformação onde o material é forçado através de uma matriz em formato similar ao aperto de tubo de pasta de dente. Vamos lá, a trefilação é isso? O que é a trefilação? Eu tenho garras que puxam, não é isso? O fio máquina, não é isso? E ele passa pela fieira, depois passa por um tirante, fieira, tirante, lembra? Até chegar no diâmetro necessário. Esse processo que ele está falando aqui, ó, onde o material é conformado e ele é forçado para dentro da matriz, ele é o processo de extrusão. Extrusão. Lembra do processo de extrusão? Então, onde o material ele é forçado para dentro de uma matriz. Ou seja, eu tenho um êmbolo, eu tenho uma matriz aqui com um certo orifício. Aí o que acontece? Aplica-se uma carga nesse material aqui, ó, aplica uma carga. Ele é comprimido, ele vai entrar onde? Aqui na matriz. Ele vai ter o formato da matriz por meio dessa carga. Por isso que ele é aperto de tubo de pasta, ele fala. Show de bola? Então tá errado, esse processo é o de extrusão. É esse processo que vocês estão vendo aqui. Ele aplica-se a carga e o material ele é levado para dentro de uma matriz fixa e terá o que? A forma final desejada. Ou seja, uma carga de pressão. Carga de tensão normal de compressão. Ok? Dúvidas aqui? Tá claro aí? Show de bola. Vamos para o segundo exercício a respeito do tópico trefilação. Essa questão caiu em 2015. Foi para engenheiro. Vocês estão vendo como é que são os níveis. Olha o que ele pergunta. Observa-se em uma fieira de trefilação. Vamos lá. Fieira de trefilação. O que seria a fieira de trefilação? Vocês lembram o que é a fieira de trefilação? Fieira. Vocês lembram? Boa noite. O fio máquina tracionada, ele passa por uma matriz que se chama fieira, não é isso?
Depois ele passa por uma lubrificação, passa pelo tirante e mais uma fieira, até ter o diâmetro necessário. O processo de trefilação é muito utilizado para a produção de queijo de fios, né? Isso, de arames. Correto? Vocês lembram dessa aula? Vocês assistiram a gravação? Falar nisso, tem uma aula minha aqui que tem mais de 800 visualizações, ó. Olha, tá bom. Pra quem não divulga, né? 800 é muito, pô. Não é verdade? Pra quem não é um... pra mim, pô, é uma vitória. Né? Eu não divulgo, não faço nada, só deixo gravado lá. Enfim, vamos voltar para a nossa aula. Então, o que acontece? Essa fieira, ela possui alguns estágios, que são restrições geométricas. O que vocês acham aí? Vou deixar vocês responder essa questão aqui. Ó. Vamos lá. Deixa aqui, ó. Letra A. O que ele fala em A? O cone de entrada realiza a orientação do centro da fieira, centro da peça na fieira. B. O cone de saída é anterior ao cilindro de trabalho. C. O cone de saída faz 90 graus com o cone de entrada. Letra D. O cilindro de calibração é posterior ao cone de trabalho. Qual é o gabarito? A soma dos cones de entrada e de saída e trabalho é igual a 0 graus. O que vocês acham aí? Nós já fizemos essa questão na sala de aula. O que vocês acham? Eu estou numa prova de processo seletivo. Qual a letra que eu marcaria? Letra D, pela lógica. Calibrar é depois de eu realizar todo o trabalho pesado, não é isso? Então, mesmo que você não saiba, mas vocês iam interpretar. Calibrar é só fazer a calibração. Já foi feito o grosso. Agora eu só vou ajeitar as tolerâncias. Como é que é a fieira? Vamos lá. Aqui é a fieira. A fieira. E essa fieira vai ter algumas zonas. Ó, eu tenho o cone de entrada, o cone de trabalho, o cilindro de calibração e o cone de saída. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse slide e vou colocar bem aqui para a gente melhorar essa situação. Vamos analisar aqui, ó. Ele fala, o cone de entrada realiza a orientação do centro da peça na feira. Vamos lá, o cone de entrada tá orientando ao centro aqui? Não, pô, é um cone de entrada só. O cone de saída é anterior ao cone de calibração. O cone de calibração é esse cone C aqui que vocês estão vendo, ó. Esse, ó, é o C de calibração. O D é o de saída. O de saída é posterior ao de calibração. O cone de saída faz 90 graus com o cone de entrada. Vamos lá, esse é o cone de saída e esse é o cone de entrada. Faz 90 graus aqui? Não, pô, nada a ver. A soma dos cones de entrada, de saída e de trabalho é igual a 0. Nada a ver, pô. Nada a ver, viajou. Então, o gabarito é o quê? O cone de calibração é posterior ao cone de trabalho. Então, vocês estão vendo aqui o cone de trabalho, onde aqui acontece o material, ele é puxado, o fio máquina é puxado, ele é tracionado aqui. E quando ele entra no cone de trabalho, ele é comprimido. Provocam-se tensões de compressão aqui, ó, pela lateral, que vai comprimindo o material, até diminuir o diâmetro. Por isso que é um processo de compressão indireta, que chama. Porque as paredes da fieira que vai provocar o quê? As tensões de compressão que vai diminuir o diâmetro da fieira. Deixa eu só fazer aqui para vocês lembrarem do processo direitinho. Cadê? Meu Deus. Eu tinha colocado um slide aqui sobre o processo de trefilação. Tá aqui, ó.
Então, se vocês analisarem o processo de trefilação, ó, lembra como ele funciona? Na aula, eu tenho uma garra que vai tracionar, que vai tracionando. Quando ele vai passando, ele passa pela fieira, um processo de lubrificação por mica e passa por um tirâmite. Então é fieira, um processo de lubrificação. Ó, eu tenho, passo aqui, deixa ele vir aqui. Deixa ele vir. Aqui, ó. Ó, passa pela essa garra, aí ele entra aqui no tirante, que vai diminuir, que vai uniformizar ainda mais o processo. Aí o fio máquina tracionado, aqui dentro tem a fieira, não é isso? Que vai diminuir ainda mais, aí ele passa para outro tirante. E é um processo em série. A garra puxa, passa pela fieira, que nós vimos lá, aí passa pelo tirante, outra fieira, tirante, até chegar no diâmetro que é o necessário. Aí o que acontece? A peça lá é o quê? Bobinada, o arame ele é bobinado. Lembra da aula? Lembraram da aula agora? Que está gravada? Que vocês estavam aqui na aula de trefilação? Então, gabarito letra D. E essa é a peça, a fieira é isso aqui, é um disco. É uma matriz com esse disco aqui, ó. Vamos para mais uma. Essa aqui agora, vamos lá. O alumínio, essa aqui, vamos lá. Essa aqui foi para técnico científico, engenharia mecânica. Isso aqui foi em 2010, pô, antigo, né? Banco do Amazônia. O alumínio, usado na fabricação de esquadrias e outros perfis, possui alta ductilidade. Vamos lá. O que é ductilidade? É uma propriedade mecânica. O que seria a ductilidade? Vamos lá, é com vocês agora. O que é a ductilidade? Que propriedade mecânica é essa que vocês já estudaram? Eu tenho certeza disso em outra disciplina do curso técnico aqui. Ductilidade é a facilidade de se deformar. Concorda com ele ou discordam? Ductilidade, o colega aqui, é a facilidade de o corpo se deformar. É isso? Sim? Ductilidade? Vamos lá, ductilidade está incompleta a resposta. É quando o corpo ele está submetido a uma carga, a uma tensão normal, ele tende ao que? A se deformar, correto? Ductilidade é a capacidade, ou melhor, uma propriedade mecânica que indica a capacidade do material se deformar plasticamente quando ele está submetido às tensões normais. Por isso está incompleto, tensões normais de tração. Aqui não tem uma área, então essa a tensão vai ser a força sobre a área de seção transversal. De novo, é a propriedade mecânica que indica a facilidade do material se deformar plasticamente quando está submetido a uma tensão normal de tração. Pô, foi Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Vamos lá, aí ele fala, o alumínio ele possui uma alta ductilidade, ok. Aí ele continua, essa característica é desejável quando se objetiva laminar, quando eu quero laminar ou trefilar qualquer material, certo ou errado? Certo, se eu vou deformar plasticamente, o que é um processo de conformação mecânica? Eu vou mudar a forma, não é isso? Então ele vai se deformar o quê? Plasticamente, gabarito, certo. Conclusão, essas questões de processos seletivos, vocês sabem. A gente pensa que não sabe, mas a gente sabe. Então a gente está vendo aqui, né?
E é isso que vocês vão encontrar futuramente. É isso. Vamos lá, mais uma. Tá, tem alguma dúvida aqui? Não, né? Então vamos embora. Aqui, ó, essa aqui foi para analista universitário em engenharia mecânica. Essa aqui foi lá da Universidade do Estadual, não sei o que, não sei o que. UEFS. Não sei que universidade é essa. As operações de conformação mecânica são processos de trabalho dentro da fase plástica do material. Relacione a representação esquemática dos processos com sua respectiva denominação e assinale a alternativa o quê? Correto. Vamos lá, vamos analisar. Que processo de conformação é esse aqui que nós estamos vendo? Que processo é esse? Que processo é esse? Vou dar um zoom. O que vocês acham que é? Vamos para o que eu sei que vocês sabem de cabeça. Esse aqui seria qual? Esse aqui vocês não erram, né? Laminação, não é isso? Laminação. Aí a gente já sabe, ó. B2. B2. B2, não é isso? Laminação. B2, B2, B2. Então elimina o quê? Esses dois. Vamos lá. Que processo é esse aqui? Acabamos de ver. Processo de extrusão, não é isso? Extrusão. Então, C3. Já achamos o gabarito. C3. Qual que tem C3 aqui? Esse e esse. Pronto. Corta no meio. Não, mas a E tá errado. Vamos lá. Esse processo nós já vimos, já estudamos. Que processo é esse? É o processo de... O que vocês acham? É o processo... Forjamento, a matriz aberta, não é isso? Forjamento de matriz aberta, por pressagem, né? Que é por pressagem. Então é um forjamento, matriz aberta ou pressagem. Porque tem dois tipos de forjamento. Por golpe, não é isso? Martelamento que nós vimos. E por pressagem. Lembra? Então, forjamento. Então, é D5, ó. D5. Aqui está dizendo que é o quê? D1. Então, o gabarito ficou a letra A. E vamos lá. Esse aqui é estampagem, não é isso? Estampagem. Por que eu sei que é estampagem também? Porque o estampo, ele tem o quê? O macho, que é o punção, e a matriz. Então já lembro, tá? E aqui, como ele está sendo puxado, ele só pode ser a própria trefilação. Gabarito, letra A. Num processo, vocês errariam essa questão? Acho que não. Acho que vocês iam acertar essa questão. Não tem como errar. Não, óbvio que tem como errar. Mas por eliminação dá para matar isso aí. Dá. Confere? Vamos lá. Tô falando grego não, né, bicho? Às vezes eu fico olhando, assim, pô, será que eu tô falando grego aqui? Não, né? Vamos lá. Então, gabarito letra A. Mais uma. Sebrasp, técnico de laboratório, industrial. Olha o que ele fala. Na trefilação, aí fala, julgue a respeito dos processos de conformação. Na trefilação, os esforços de compressão preponderantes na deformação são exercidos pelas paredes do furo da ferramenta. Quando de sua passagem, por efeito de um esforço de tração aplicado na direção axial e de origem externa. O que vocês acham aí? Certo? Concorda com o colega? Vou ler de novo. Na trefilação, os esforços de compressão preponderantes na deformação são exercidos pela parede da ferramenta, da fieira, correto? Sim, ele é puxado e tem uma compressão indireta, que eu falei anteriormente. Quando de sua passagem por um efeito de tração. Exatamente, gabarito certo. Alright?
Certo? O que ele está dizendo, em outras palavras? Ele está dizendo, opa, opa. Tá aqui, ó. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Está dizendo isso aqui, ó. Quando ele é tracionado pela garra, aqui pela garra, quando ele é tracionado, ele não vai passar pela fieira. O esforço inicial é o que? De tração, puxando. Só que quando ele entra em contato com a fieira, lembra no cone de trabalho? Aqui no cone de trabalho, o material está sendo puxado e está em movimento. Quem está parado é a matriz, a fieira. Então, quem que bate na matriz? É o material, mas ele só bate em consequência ao quê? A uma atração, que alguém puxa. Por isso que é um processo de compressão indireta, porque ele está sendo puxado e ele entra em contato com a fieira. Então são esforços de compressão aqui no cone de trabalho. E aí nesse ponto que ocorre a deformação plástica. Correto? Tranquilo? Aí vocês estão vendo aqui a, a fieira. Beleza? Ok? Tô falando grego? Tô? O colega ali tá. É porque ele faltou a aula, que a gente teve uma aula só de trefilação. E da gravei. Então aqui, ó. Então quando ele é puxado, ele entra em contato com a fieira. Tá aqui a fieira, que é a matriz que vai provocar redução no fio. Então por isso que ele está certo. Ele está dizendo que existe um esforço de compressão, certo, né? Na fieira, exercidos pela parede. Então esses esforços aqui, ó, que são exercidos aonde? Na parede da fieira. Vamos lá? Mais uma. Professor, engenheiro mecânico, assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas nas sequências. Vamos lá. Na trefilação, os esforços preponderantes de... Aí vamos, calma aí. São exercidos por quem? Pelo furo, ó, só fez dar Ctrl+C, Ctrl+V, ó. São exercidos por quem? Pelas paredes do furo que da ferramenta, pelas paredes da fieira. Então vamos lá. Ele não bate na parede? É de tração ou de compressão? Compressão, não é isso? Compressão. Então vamos lá. Então eu vou eliminar qual? A B e a C. Ele sobrou quem? A B e a C. Então, esforços de compressão exercidos pela parede, por efeito de um esforço de tração. Então, tração, tudo ok. Ok, porque tem uma garra que puxa, correto? Dessa forma, é um processo classificado como compressão indireta. Gabarito letra D. Eu vou até colocar aqui para ficar só o filé aqui, ó. Atrasado, hein, guerreiro? 1 minuto. Ó, tá atrasado 1 minuto, né? Vamos lá. Ó, então o que acontece? Na medida que o material ele é tracionado, tá aqui o fio máquina, ele entra em contato com a fieira, há uma redução, e aqui eu tenho os esforços de compressão. O que ele fala aqui, ó. Os esforços preponderantes de compressão exercidos pelo furo da ferramenta. Tá aqui, ó, o furo, o canal, ó. Esse canal aqui, ó, por onde passa o fio máquina. Aí ele fala, por efeito de um esforço de tração, tá aqui as garras, tracionar. Por isso que é classificado como compressão indireta. Ó, questão de prova, hein? Questão de prova. Por isso que eu estou perdendo muito tempo aqui. Ok? Vou prosseguir. Vamos lá. Essa aqui
2024, questão fresquinha. Banca, Fundação Getúlio Vargas. Para qual é o cargo? Tecnologista Júnior. Não sei o que é isso aí. Aí deve ganhar bem. Vamos lá. Os processos de conformação mecânica englobam uma vasta gama de processos com as mais diversas aplicações na indústria. Ok. Assinale a opção que apresente apenas os processos de compressão o quê? Direta. Direta. Mano, vou deixar com vocês agora, hein? Como ocorreu uma falha técnica aqui, né, o gabarito vazou. Então vamos lá. Ó, ele quer saber só o processo de compressão direta. Laminação, eu tenho a chapa que passa por dois rolos aqui, né? É um processo de laminação direta. Só que a trefilação de compressão direta. Só que a trefilação não é, pô. Tem tração e compressão. Então não é só de compressão, não é só compressão. Quando ele fala compressão direta, só existe esforços de compressão, só isso existe. Então tudo que tem trefilação eu vou eliminar. Vamos lá. Extrusão, estampagem. Ó, vai aparecer aqui estampar, aqui ó. Extrusão de compressão direta. Forjamento também é de compressão direta, porque está forjando o material. Beleza. Forjamento é de compressão direta também. Agora, estampagem. Por que estampagem não é de compressão direta? Pensa comigo, ó. Eu tenho aqui a matriz, o pulsão, né? O pulsão. Eu tenho aqui, vamos supor, a matriz. E aqui eu tenho a chapa. A chapa que vai entrar aqui dentro. Aí o que vai acontecer? Eu vou aplicar a carga. Vai ser aplicada a carga. Vai ser aplicada a carga na chapa. O que vai acontecer com a chapa depois? Ela vai tender a se deformar, correto? Se deformar. O que vai acontecer? Dependendo do punção, pode ser de corte, pode ser de dobramento, pode ser de estampagem profunda. Por exemplo, se for de estampagem profunda, eu vou ter esforços de compressão e de cisalhamento aqui. Cisalhar. Se for de só um estampo de corte, ele não vai fazer um furo aqui dentro, ó, vamos supor que é um cilindro. Não vai fazer um furo aqui dentro, que ele vai cortar, então eu tenho um esforço de cisalhamento, tenho força constante, força de cisalhamento. Não é só de compressão, então depende do que? Do tipo de estampo. Por isso que não é compressão direta, pode ser ou pode não ser. Mesmo se for estampagem só, pela lateral vai ter esforços de cisalhante e de tração também, porque ela vai tender a esticar, a expandir. Então por isso que não é estampagem. Então logo o gabarito foi o de forjamento, que pode ser de matriz aberta, ou de golpe por martelamento, ou própria laminação. Gabarito, letra B. Essa questão aqui a gente fala assim, mas ela é uma questão bastante interessante assim. Agora eu vou deixar para vocês. Ai, meu Deus, vamos lá. Essa aqui, ó, foi pro TJ. Olha o nível, ó, preste atenção. Estou só colocando questão de concurso para vocês aqui. TJ aqui, ó. Para analista judiciário, aqui já deve ganhar o quê? Uns 10 mil? 12 mil? Por aí, né? TJ, paga bem, tribunal, né? Paga bem, trabalho só de terno. Terno não, né? Mais uma qualidade de vida boa, né? Vai lá, trabalha até as 2 horas, volta para casa. Vamos lá. TJ,
analista judiciário. O processo de fabricação mecânica utilizado para reduzir o diâmetro dos metais por meio da passagem por matrizes de diâmetros progressivamente menores, de forma que a força de tração é aplicada ao material na saída da matriz, é denominado de gabarito trefilação. Gente, pelo amor de Deus. Dá para errar essa questão aqui? Agora não, agora é impossível. Agora é impossível. Ok? Mais uma de trefilação. Essa aqui foi para engenheiro mecânico 2009. O processo de conformação mecânico usado para a fabricação de barras e fios, no qual o material em temperatura normal inferior à sua temperatura de recristalização, ele já deu a dica aqui, ó, denominado de gabarito, letra Vocês estão vendo que cai, são repetitivas as questões? Sempre vai jogar nesse. Sim. Eu vou tirar daqui, eu acho. Eu só vou trocar palavras assim, mas vai ser. Não. Não vai plágio. A fieira. Qual é a matriz de uma da trefilação, né? A fieira. Show de bola. Aí ele fala, superior à temperatura de recristalização. Pergunto, eu vou falar daqui a pouco de recristalização. Vocês lembram a temperatura de recristalização? O que seria, não? O que é a temperatura de recristalização de um material? Para o estado líquido? Não, também não é isso não. O que vocês acham aí? Pensam aí que nós já falamos sobre isso na aula passada, quando eu falei de tratamento térmico. Quando o ferro sai do ferrita, austenita, não lembra? Vou deixar vocês pensarem. Ai, cacete. Essa aqui foi para professor. Essa foi para professor. Ele quer saber só as zonas aí, A, B, C e D. Vocês não podem errar. As zonas A, B, C e D. Qual é o gabarito? Ó, qual o nome essa zona aqui? Qual o nome dessa zona? Essa zona aqui, onde acontece a deformação plástica aqui, ó. C, qual o nome dessa zona? Vai calibrar. E aqui é o de saída. Então vamos lá, cone de entrada, cone de laminação ou de trabalho. Opa, cone de trabalho, tá aqui ó, cone de trabalho. Cilindro de calibração e cone de saída. Gabarito, letra B. Tá vendo? Caiu para professor isso aí. Caraca, Marcos, é incrível. Então, trefilação é basicamente isso que vai cair. Vai ser uma questões desse nível, ok? Vai ser umas 2 de marcar e uma discursiva para vocês estudarem slide e identificarem como é que funciona o processo, quais são as etapas do processo. São duas objetivas e uma para vocês explicarem quais são as etapas do processo. Ok? Então, basicamente isso. Agora nós vamos falar de tratamento térmico. Né? O que acontece? Vamos lá. Quando o material passa por um processo de conformação mecânica, e é usado como material, ele vai
Aí dá uma volta, os materiais eles estão todos compactados lá, legal, passar os grãos eles estão todos deformados. Não teria que passar isso porque internamente a gente percebe matéria, isso aí. Aí para isso é que pegar esse material, depois passa o tratamento, coloca no forno e esfria. De acordo com o tipo de resfriamento que ele vai ser resfriado, no meio que ele vai ser colocado para tratar tecnicamente, eu posso classificar esse tipo de tratamento técnico. Aí vem mais comum. Feita, né? Inclusive, é mais comum. Né? Então, o que acontece? Vai cair nessa prova da técnica. Aí vai subir mais aulas, na forma anterior, as aulas centrais, tratamento técnico de inclusive, fala de nutrição, inclusive com esse, eu pego o material, coloco no forno, deixo no determinado intervalo de tempo, tiro o forno e deixo lá. Deixo lá. Aí, dependendo da temperatura que eu vou aquecer, no caso do ácido, ele pode ser um recozimento pleno, um recozimento o quê? Subcrítico, que é a nutrição. Verdade? Todos lados aí. Então vamos lá. De acordo. E aí? De acordo com isso, ele fala aqui, ó. Eu tenho um aço 1020. Bora ver se vocês estudaram mesmo. Ciência dos materiais. Aço 1020. Qual é a concentração que eu basta de carbono também, classificado. Aí o que acontece? Ó? Presta atenção. Eu tenho um aço 1020. É um aço carbono comum. Ele fez o tratamento térmico de recozimento. Colocou esse aço no forno, aqueceu. Ó, recozimento pleno. Lembra do recozimento pleno? Qual é a temperatura? Vai ser acima de 727, 23, 27, dependendo da referência. Mas em geral é 727 graus. Né? Aí o que acontece? Aqueceu o material acima de 727, a temperatura crítica. O ferro do ar se transforma de ferrita para ferrita, é isso? Aí depois deixa a barra no forno que liga e lentamente ele vai se transformar de ferrita para a outra ferrita. Aí pode ver, esse material está todo o ar, todo o acima desse terra, desse papel, os grãos eles vão ficar mais livres dessa seção. Aí eu posso mandar para o cliente. Nesse caso, vamos lá, o aço 1020. Se ele tem baixo de carbono, ele tem muita ferrita, correto? Muito ferro, não é isso? Beleza. Vamos resfriar. Qual vai ser os constituintes desse material? Qual vai ser a microestrutura dele? Qual vai ser a microestrutura dele? Aquecer. Resfriei. Qual vai ser? Olha, deve dizer que você não sabe Ó, a temperatura aqueci, resfriei, a temperatura ambiente. Qual é a temperatura que vai acontecer? Eu vou ter o quê? Eu vou ter a temperatura assim. Eu vou ter ferrita. Eu tenho muita ferrita, porque o material tem muito carbono. Cementita é quando tem carbono, muito carbono, que vai reagir com a ferrita. Eu vou ter ferrita. Eu vou ter asterita? Não, eu vou ter ferrita e ferrita. Gabarito, letra D. Então caiu para professor essa questão.
Então o que acontece? Vamos lá, revisão. Revisão para vocês aqui. Ó, vou dar um zoom. Esse é o aço. É o aço aqui até essa microcelular. Aqui foi o aço de 10, 20 mastros de carbono, ele vai ter o quê? Ele vai ter muita ferrita, aqui a ferrita. A ferrita é a parte vermelha. Ele vai ter muita ferrita. Esses grãos que vocês estão vendo bem aqui, ó. E vão ter grãos de parte azul, que é a cementita. O que é a cementita? Fe3C, o carbono combinado com ferro. É o carbono combinado com o ferro. Então essa aqui, ó, é a cementita, que é o carbono combinado com o ferro. E a parte vermelha é o que? É a ferrita. Aí vai ter um grão, ó, só de vermelho e preto. Esse grão de vermelho e preto nós chamamos de perlita. Perlita, ok? É o grão que nós chamamos, vocês já viram na outra matéria, de lamelas alternadas de ferrita e cementita. Como é um aço hipotetóide, ele tem pouco carbono, tem muito o quê? Ferrita. Então vão ter grãos de quê? De perlita e essa ferrita, e grãos só de ferrita, que vocês estão vendo aqui, ó. Ferrita, que nós chamamos que é o produto final. Aí como é um recozimento pleno, essa microestrutura que está aqui, ó, essa microestrutura, ela vai aquecer acima de 727 graus. Aí quando ela entra aqui na zona crítica, o que vai acontecer? Vai começar a nuclear grãos de austenita. O ferro, que está a temperatura ambiente, se transforma em austenita. Ele sai de ferrita para austenita. Então ele vira, aí o que acontece? Eu coloquei isso, o material está dentro do forno aqui, ó. Esse é o forno, o material está aqui dentro do forno. Aí eu aqueci de 0, vamos supor, a 850 graus. Aí ele está aquecendo. Aí esse material, vou dar um zoom aqui, ó. Aí aqui dentro, ó, já tá aquecendo aqui, ó, grãos de austenita. Austenita, até virar o quê? Só austenita. Aí deixa eu no forno tantas horas, aí desliga o forno. Nesse momento que nucleou novos grãos, esses novos grãos estão livres de tensões. Porque quando o material passou, por exemplo, por um processo de laminação, os grãos eles estão todos compactados, aí estão assim, ó, os grãos do material estão assim. Aí, se ele sofrer alguma carga, pode trincar isso aqui que eu levo dele. Aí, quando eu levo para o tratamento térmico, quando terminar aqui, ó, núcleo saiu dessa microestrutura para a austenita, aí eu vou resfriar, isso aqui vai ficar assim, ó. Núcleo grão de austenita, as dicas de tensões, ó. Bonitinho os grãos estão. Aí eu vou resfriar. Aí finalmente ele vai deixar de ser austenita e vai virar o quê? Ferrita e perlita aí bonitinho. Não entrou assim, ó? Todo cheio de tensão? Vai sair como? Bonitinho. Aí passa para eles saírem da câmera. Aí a qualidade vai falar assim, ó. Já está no suporte, libera para o cliente. Aí vai para a carreira. É a logística só faz entregar. Alright? Muito bem. Isso é no recozimento pleno. Isso aqui, ó, é no aço hidrológico, aqui, olha só. Quando o aço, qual é a matéria que a gente está vendo isso? Nesse período vocês estão vendo com esse tema. Então você já viu. Então, quando o material do grão só é de perlita, é o grão só de perlita que nós chamamos de é o tetóide, nós chamamos. Você já viu. Aí o que acontece? Vai aquecer, é só austenita. E quando ele está acima, aqui ó, acima desse o ponto tetóide, ele vai ser um aço hiperetetóide. Então ele vai ter muita parte preta aqui, ó. Ele vai ter muita parte preta, que vocês estão vendo aqui, ó. Muita parte preta, que é muita cementita, que o carbono reagiu com o ferro, então gerou o quê?
a cementita. Aqui, ó, no aço hipotetose, se vocês analisarem, tem muito o quê? Ferrita. Quanto mais carbono, vai ter mais parte preta, vai ter mais cementita. Ao invés de ter ferrita aqui, ó, vai ter cementita. Então, o aço alto carbono, pensa aí, um aço 1080, por exemplo, ele vai ter o quê? Muita cementita, porque tem muito carbono, ó. A parte preta vai ser uma cementita, e aqui dentro vai ter região de ferrita, ó. Ferrita, cementita, ferrita, cementita, ferrita, cementita. Por isso que vai ser um material mais duro, porque ele tem muita cementita. Quanto mais carbono, mais duro, porque vai gerar esse composto chamado cementita. Consequentemente, é um material ruim para usinar e para ter conformação plástica ou mecânica. Vocês estão entendendo? Eu estou falando grego aqui. É, porque isso aqui é importante, isso é papo técnico aqui, porque eu estou num papo já técnico. Por isso que eu fico preocupado. Vamos lá, vamos para mais um aqui. Vamos para mais um aqui. Ó, essa aqui, ó, foi para tecnologista pleno. Instituto Acesso. INT, que órgão é esse? Instituto Nacional de... sei lá, não sei. Então é para tecnologista pleno, e é para engenheiro, isso aí deve ser. Por vezes, ao longo do processo produtivo, peças de aço passam por uma operação de conformação, que geram condições indesejadas, como aumento de dureza, tensões, o material pode estar encruado. O material pode estar encruado. Muito bem. Aí ele fala, tratamentos térmicos podem ser empregados para ajustes na característica do material. Aí ele fala, o recozimento é um desses. O recozimento é um desses materiais. Avalie a alternativa em relação ao recozimento. Vamos ler agora. Ó, o recozimento é um tratamento térmico no qual o material é levado a uma temperatura elevada durante um período de tempo prolongado e então resfriado lentamente. Certo ou errado? Certo, né? Ok, não tem nenhuma restrição. Então essa aqui tá ok. Então, ok, elimina essa, elimina essa. Certo? Vamos para a próxima. Geralmente o recozimento é empregado para obter alívio de tensão. Isso é um recozimento de alívio de tensão. É abaixo de 727 graus. É abaixo. Para quê? Para diminuir a dureza, aumentar a ductilidade e gerar uma microestrutura específica. Tá certo, é um recozimento de alívio de tensão. É abaixo, ou seja, esse recozimento que ocorre aqui, ó, eu aqueci o material, deixei no forno aqui, ó, abaixo da zona crítica, ó. Aqui, ó, a microestrutura continua a mesma, eu não mudei a microestrutura, continua aqui, ó, ferrita e perlita. Esse recozimento abaixo da temperatura de 727 graus, que é a temperatura de recristalização, já começa a aparecer novos grãos, é o recozimento de alívio de tensão ou subcrítico. Anota aí, subcrítico ou alívio de tensão. Subcrítico ou alívio de tensão. Ou também ainda tem outro nome. Recozimento de controle. Pode aparecer assim nas questões. Recozimento de controle, subcrítico. Ok? Alívio de tensões. Cuidado com as palavras-chave que podem aparecer. Recozimento de controle. Puta merda, que negócio é esse? Nunca ouvi falar. Não, estou falando termos que são utilizados. Controle subcrítico ou alívio de tensões. Então vamos lá. Gabarito 1 e 2 está certo. Por quê? Por que a terceira está errada? Porque no processo de aquecimento e resfriamento, o tempo não é importante? É óbvio que é importante. Cada material tem um tempo de recozimento aí.
Então, gabarito 1 e 2. Correto? Então, por exemplo, o material passou por um processo de conformação mecânica. Tá aqui, ó. Eu tenho um estampo. Tenho um estampo aqui, ó. Observa. Uma estampagem que é. Eu tenho pulsão e a matriz. Pulsão e a matriz. Aí tá aqui a chapa. Aí ele vai ser comprimido, ó. Quando ele é comprimido, o material, o que vai acontecer com os grãos, ó? Olha os grãos que estão aqui dentro, ó. Eles começam aqui a se deformar. Deformar. Deformar, deformar. Aí só que o que pode acontecer? Que vai acontecer? Vão surgir tensões internas, que vocês estão vendo aí, as tensões internas. Nessas tensões internas que vocês estão vendo, que pode proporcionar uma trinca, uma falha aí. Aí por isso que o material é levado para um tratamento, um forno, onde será realizado o quê? Um tratamento térmico. Se for um tratamento, os grãos estão aqui, todos tensionados, todos cheios de energia. Aí o que acontece? Se eu aumentar a temperatura acima da temperatura que surgem novos grãos de outra fase, que é a recristalização, vai acontecer isso aqui, ó. Novos grãos, eles vão ser o quê? Vão ser nucleados aqui, ó. E vão surgir novos grãos, ó. Livres de tensão. Isso no forno. Lembra que ele foi pro forno? Aqueci, nuclearam novos grãos. Aí deixou lá um intervalo de tempo. A forma continua a mesma. Beleza? A chapa que saiu, a chapa tá aqui, foi pro forno, ela continua a mesma espessura, não mudou a forma física. Aí novos grãos cresceram. Quando resfriar, ele volta para o que era antes. Ok? Tá claro isso aí? Rapaz, vou botar isso em prova, tô com medo de vocês errarem. Ó, aquecer, tá aqui, ó. Aço hipotetóide, ó. Tá aqui, ó. Ferrita e perlita. Aí se conformou. Aí eu vou levar para o forno, levei para o forno, um recozimento pleno. O que vai acontecer, ó? Novos grãos vão nascer, ó. Grão de austenita. Aí virou só austenita. Aí depois desliga o forno, ele vai resfriar lentamente e vai voltar ao que era. Mas os grãos estão livres de tensões. Então aquela falha vai ser inibida. Isso acontece para aços hipotetóide, eutetóide e hiperetóide. Tá aqui a nucleação dos grãos aqui, ó. Cara, eu tô deixando redondinho pra vocês, velho. Sério mesmo. Só pra, ó. Nucleei novos grãos livres de tensão. Correto? Show de bola? Aí depois, ó, nucleou novos grãos livres de tensão. Passou pelo processo de conformação, novos grãos. Vou deixar rodar esse negócio aí. Pra vocês ficarem vendo aí. Deixar 2 minutos aí pra vocês. Que legal. Enquanto isso, eu vou ver quanto tá o jogo do Vasco. 1-0, é? Pra quê? Pro Vasco? Pá, o Vasco tá. Ó, o jogo do vai. Olha aí a GIF. Enquanto eu fico. Pra vocês olharem e ficar. É. Tá 1-0. Acabou? Acabou. Ganhou 1-0 o Vasco. Ó, beleza? Então, a GIF girou. Agora ele vai resfriar. Quando ele resfria, ele volta ao que era antes. Ok? Deixa a GIF aí. Enquanto isso, vou olhar meu Instagram aqui. Observe isso aí, que eu vou olhar aqui o Instagram agora. Já?
Beleza. Já foi, né? Vamos lá. TJ, TJM, analista judiciário, FGV 2013. O tratamento térmico de recozimento. Deixa eu ver quantas questões ainda faltam. Ainda falta um bocadinho, hein? Vamos lá. Ó, o tratamento térmico de recozimento visa regularizar a textura bruta de fusão e eliminar o efeito de qualquer tratamento mecânico. Blá, blá, blá. A estrutura resultante. Tá, beleza. Vamos lá. Ele fala aqui, ó. Se o aço for um aço hipereutetóide, ele vai ter pouco ou muito carbono? Muito carbono. Então, depois de realizar o recozimento, qual vai ser a estrutura final? O que vocês acham? Um aço hipereutetóide, ele passou por um processo. O que vocês acham? Gabarito, letra D? D? Gabarito, letra D? B? Gente, vocês não estão revisando a matéria de ciência dos materiais. Se ele tem muito carbono, ele vai ter sementita, pô. Pra caramba. Então ele vai ter perlita mais sementita. Vocês não estão revisando a matéria, não é nem a minha matéria. Vamos lá. Tá aqui, ó. Observa. É um aço hipereutetóide. Esse aqui é o aço eutetóide. Esse é o ponto eutetóide. 0,76% de carbono. Bem aqui, ó, tem 0,76% de carbono. Se for abaixo desse ponto, é um aço hipoeutetóide. Se for acima desse ponto, é um aço hipereutetóide. Beleza, se é um aço hipereutetóide, ele está aqui, ó. A temperatura comum, o que vocês estão vendo aqui, ó? Vocês estão, eu acabei de falar, ó, grãos aqui, ó, de sementita, só preto, e de perlita. Se esse aço hipereutetóide, ele tá aqui, ó, ele foi aquecido, ele se transformou, ele passou por um recozimento pleno, por exemplo, transformou em austenita, depois resfriou e virou o que voltou o que era antes. O que tinha antes? Perlita e sementita. Gabarito letra E. Se o aço for hipotetóide, ele vai ter o quê? Ferrita mais perlita. Se o aço for hipereutetóide, ele vai ter o quê? Perlita mais sementita. Se o aço for hipereutetóide, eutetóide, tiver nesse ponto, ele vai ter só perlita, pô. Então decora comigo, mas não tem que dar, vou decorar. Aço hipereutetóide, temperatura ambiente, perlita mais ferrita. Vamos lá, Marcos, eu não sei o que é a... Vamos lá, tá aqui o grão aqui, de novo. Tá aqui o grão, porra. Tá aqui o grão. Porra. Esse meu grão. Tá aqui o grão, vamos lá. O que é uma perlita, ó? Tudo que é preto aqui, ó, tudo que é preto, ó, é sementita, que é o ferro do carbono reagindo... Ó, o ferro reagindo com o carbono. Vai gerar o quê? A sementita. E a parte vermelha aqui, ó, branca mesmo, essa parte branca é a própria ferrita. Então, no aço hipoeutetóide, eu terei aqui, ó, vou até pintar aqui para ficar de acordo com a figura. Eu vou ter o quê? Ferrita e perlita. E também eu terei grãos só de ferrita. Vou ter grão só de ferrita. Vou fazer aqui os grãos aqui, ó. Eu vou ter grão só de ferrita, ó. Essa aqui é a ferrita. Vou ter grão só de ferrita. E vai ficar assim, ó. Ferrita mais perlita. Se for hipereutetóide, eu vou ter esse formato aqui, ó. Eu vou ter a perlita mais sementita. Tá claro aí? Decorou? E se for aqui um aço eutetóide, que é o aço 1080, por exemplo, eu vou ter só perlita. Pronto, decorou. Decorou. Vamos lá. Próximo.
Não, mas eu vou passar. Vou passar quando terminar o passo, de certeza já. Pode cobrar. Vamos lá. Essa aqui foi para perito criminal. Vamos lá. O recozimento consiste em austenitizar o material e segui-lo resfriar ao ar. É isso que é o recozimento? Resfriamento ao ar? Não, pô. Que processo é esse? É aquele lá que tu falou na aula lá. Não, é aquele que tu falou lá, pô. Aquele lá que aquece e resfria. Que processo é esse? Que eu coloco o material, aqueço no forno, tiro e resfrio ao ar livre. O objetivo é ter granulometria mais fina, mais fina no material, para aumentar a resistência. É a normalização, pô. Normalização. Normalização. Por isso que está errado. Por isso que ele fala normalização é usualmente a obtenção de uma estrutura mais fina, mais dura, mais fina. Beleza? Então, gabarito é errado. Mais uma. FGV, engenheiro de materiais. Para realizar o tratamento de recozimento pleno, é necessário que o material seja aquecido. Vamos lá, com vocês agora. Gabarito, letra. Qual é a zona crítica, gente? Vamos lá, qual é a zona crítica aqui? Vou pegar o diagrama. Qual é a zona crítica aqui? Tá aqui o diagrama. Onde está a zona crítica aqui? A zona crítica é essa zona aqui, ó. Começa a nuclear, onde começa a nuclear é os grãos de austenita aqui, ó. Essa zona aqui, ó. Alfa mais gama. Essa é a zona crítica, ó. Beleza? Essa é a zona crítica. Aí eu quero fazer um recozimento. Um recozimento pleno. Qual é a letra? Já dei a questão. Qual é a letra? Acima da zona crítica. Ó. Consiste em aquecer o aço no forno numa temperatura acima da zona crítica. Após o retorno, a peça, o forno desliga e a peça é resfriada no seu interior. Então aqueço o material. Aí lembra do que eu falei para vocês? Ó, tá aqui a estrutura. Ferrita e perlita. Essa é a zona crítica. Eu aqueço e vira austenita. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou aquecer, ó. Olha a GIF, olha a GIF. Virou o quê? Austenita. Compara esse slide que tá aqui. Compara esse slide que tá aqui, ó. Entrou na zona crítica, começou a nuclear grão de austenita e só austenita. Agora aí, o que nós estamos vendo aqui nesse gráfico está representado por essa GIF que vocês estão vendo aqui, ó. Olha os grãos de austenita. Correto? Aí eu vou desligar o forno e vai ser resfriado. Aí a austenita vai virar voltar a ser o que era antes. Alright? Tô falando grego não, né? Ó. Tudo é no forno, leva pro forno material. Ó. Tudo é no forno. Cadê? Ó, o material é levado pro forno. Ó. Aqui no forno, ele é aquecido. Tudo isso aqui é no forno. Form the grain structure, also referred. Beleza? No forno. Ufa!
Deixa eu ver quantos slides faltam. Ih, rapaz, a gente vai sair daqui 10 horas hoje, eu acho. Mas vamos embora. Estão cansados? Nada. Ainda nem começou o jogo do Botafogo ainda. O jogo do Botafogo só é que horas? Transpetro, Engenheiro Júnior. Vamos lá, vou deixar com vocês aí essa aí. Dá pra enxergar? Dá. Qual é a letra? Quando aplicada aos ácidos de carbono, os tratamentos térmicos de recozimento, normalização, têmpera. Qual é a finalidade de um recozimento térmico? De um recozimento térmico? De um tratamento térmico? O que vocês acham? O que vocês marcariam? Puta merda. Não era pra ter colocado essa questão agora. Porque eu não falei de têmpera e revenido. Mas deixa eu ver se dá pra fazer. Dá pra fazer. O que a gente tem no recozimento? Não é diminuir as tensões? Diminui as tensões internas. Consequentemente, aumenta a ductilidade. Então não vou refinar o grão, não é isso, não é isso. Ó. Então vamos lá. Pode ser A, pode ser a B. São consequências também. Vamos lá. Mas o recozimento, o que eu faço na normalização? Não é para ter uma granulação mais fina? Então não é para aumentar a dureza. Então, por eliminação, letra A. O que é a têmpera? A têmpera é pegar o material, jogar em água, ou água com sal, ou óleo, e depois eu tiro, coloco. Oh, desculpa. Volta, rebobina. Aqueço o material e jogo aonde? Aqueço acima da zona crítica e resfrio logo em um banho de água de salmoura e óleo. Com tudo. Vá! Aí eu vou ter um material duro, muito duro, porque o carbono não sai, fica duro. Então aumenta a dureza. Aumenta a dureza. Aí o revenido é para diminuir essa dureza. Gabarito é a letra A, mas dá para falar de tempo ainda. Mais uma. Vai lá, o que vocês acham? Pô, essa aqui também, essa aqui não dá para eu. Essa aqui, mas vamos lá. Existem vários tratamentos térmicos que se aplicam a muitos materiais para melhorar suas qualidades. Dentre eles temos a têmpera, o revestimento, o recozimento e a cementação. Lembra da cementação que eu falei na aula passada? Não? Quando eu quero aumentar a dureza superficial do material. Eu falei isso na aula. É, cementação. Não falei de cementação não. Falei, mas eu acho que eu falei. Quando eu quero aumentar só a dureza, vamos supor, quero aumentar a dureza dos dentes da engrenagem só. Dureza superficial. Eu coloco essa engrenagem no forno com um monte de carvão, ou um monte de meio que tenha muito carbono. Aqueço, esse carbono vai entrar dentro do material. Eu estou endurecendo só a superfície do material. Então é uma cementação, um processo termoquímico. Endurecimento o quê? Superficial. A têmpera já falamos, né? Bora ver o que está correto. A têmpera elimina as tensões originadas por outros tratamentos térmicos. A têmpera faz isso? Não, aumentar o quê? A dureza, né? Aumenta a dureza. Recozimento, torna o material mais mole, mais dúctil. Consegue-se através do aquecimento e resfriamento lento. Alright, gabarito letra B. Vamos ver assim aqui, ó. Revenimento, ele diminui a dureza. Têmpera mais revenido, isso ainda vou explicar, mas diminui a dureza do material. Cementação, torna o material superficialmente mais duro. Não é mais mole, é aumentar a superfície do material. Beleza? Então, gabarito, letra B. Bora mais uma. Ufa! Pera aí que agora eu tenho que recuperar aqui, eu tô meio cansado.
questionamentos. Ó. Vamos lá. Eu tenho duas peças. A peça A e a peça B. Aí o que ela acontece? Elas vamos lá. Deixa eu até desenhar, que é até melhor desenhar, né? Ó, eu tenho a peça A. A peça A, essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ela foi para o forno. Foi no forno. Aí teve um recozimento pleno, né? Beleza. Aí depois ela saiu. Aí a outra, só que o resfriamento dela foi dentro do forno, né? Aí a B, a peça B, ela foi para o forno. Aí aqueceu acima da zona crítica, só que o resfriamento dela foi aonde? Ao ar livre, que é a normalização. Qual é a consequência aqui ao ar livre? Os grãos ficam mais finos, mais refinados e mais homogêneos. Esferização ou normalização, os grãos ficam bem finos. Se ele está mais fino, a peça B vai ter o quê? Em relação à peça A? Vai ter o mesmo alongamento no ensaio de tração? Você já viu o ensaio de tração, né? O mesmo alongamento não. Vamos lá. Vai ter o mesmo limite de resistência? Não, porque os grãos estão mais compactos, são mais resistentes, não é isso? Maior limite de escoamento? A peça B vai ter uma dureza menor? Não, pô, a peça B vai ter uma dureza maior. Então vamos lá, vai ter uma menor. Vamos lá, um ensaio de tração. O que é ensaio de tração? O material ele é posto numa garra, não é isso? Pô, essa minha garra aqui tá bacana. Aí ele é puxado. Aí o material tende ao que? A se deformar. A estricção é que antes de romper o material que está bem aqui dentro, ó, ele cria um pescoço. Essa é a estricção, esse pescoço que cria. Então, beleza. Se o material B ele tem os grãos mais finos, ele vai ter o que? Vai ser mais resistente. Lógico, ele vai ter uma menor o quê? Estricção. Menor pescoçamento. Gabarito letra A. Questão bacana essa questão. Essa questão é bacana. Deixa eu ver aqui. Se a gente faz essa aqui. Vamos lá. Vamos lá para a gente terminar. Vamos lá. A deformação plástica de um material em temperaturas baixas é a deformação a frio, que nós chamamos, temperatura ambiente. Aí ele vai falar, com relação à deformação plástica a frio e ao tratamento térmico de recozimento, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Aumentando a porcentagem de trabalho a frio, melhora a sua recristalização. Não tem nada a ver isso aqui. Nada a ver. A recristalização é um fenômeno que ocorre pela ausência de força externa. Nada a ver. Nada a ver. Recristalização é quando trabalha a uma temperatura onde os grãos vão se transformar de um ferrita para austenita. Não tem nada a ver com isso. O processo de deformação a frio promove um número de aumento de defeitos por discordâncias. Consequentemente, aumenta a resistência do material. Vamos lá. Pensa comigo. O material a frio, ele é deformado a frio, ele fica um material encruado. Já viram o encruamento? Quando os grãos estão bem compactos, assim, depois de se deformarem, estão bem compactos, bem cheios de tensões internas, do jeito que vocês viram, nós chamamos de encruado o grão tá. Então, para acontecer isso aí, lá dentro do material ocorre um fenômeno conhecido como discordâncias, que vocês já viram na disciplina de ciência dos materiais, é um defeito cristalino. E por causa dessas discordâncias, que o material se deforma. O gabarito é a letra C. Vamos para a próxima aqui. Ó. Ah, tá. Vou explicar para vocês o que é discordância. Está aqui o material. Ele está sendo conformado. Está mudando a forma dele aí. Ó. Tá vendo?
Ó, tá sendo aplicada uma carga para comprimir a garrafa. Mas internamente, nos átomos, tá aí os átomos aí. O que acontece? Quando é aplicada essa carga desses átomos aqui, ó, internamente, internamente, quebra-se uma ligação aqui, ó, dessa linha aqui, desse plano. Quebra-se uma ligação internamente. Aí quebrou a ligação que vocês estão vendo aqui, ó. A consequência de fora é que ele começa a se deformar plasticamente. Bom, conclusão, quando o material se deforma plasticamente é porque criaram-se o quê? Um plano extra lá dentro do material. Quebraram as ligações, aplicou uma carga externa. Essa carga externa é aplicada lá dentro do material, quebra as ligações. E essas ligações foram quebradas, né? Agora pensa, milhões de ligações quebradas. Vai acontecer o quê? Externamente isso aqui. Beleza? Por isso que nós chamamos de discordância linear, porque é uma linha nova. E a consequência dela é o quê? Mudar a forma da deformação plástica. Eu posso concluir que as discordâncias estão relacionadas à deformação plástica? Sim. Quando criam deformações plásticas é porque apareceram o quê? Quebras de ligações devido à carga externa e criou um sistema extra. Foi o que vocês estudaram lá na disciplina, não foi? Não foi? Discordância linear, aquela que é a mista, não é isso? Isso vocês estudaram, que é a ciência dos materiais. Tá aí, ó. Ensaio de tração. Quando aplica a carga, vamos quebrando os clones e ela vai andando. Então, um material muito inclinado, daqui a pouco deformado, ele está meio que discordância. Que planos extras criaram. É por isso que o material inclinado, quando vocês viram quando passa por um processo de laminação, por exemplo, ele está aqui, ó. Quando ele passa por um processo de laminação, os grãos são todos. Antes estava assim. Quando ele passa, já está todo. Aqui dentro tem muita discordância, né? E são esses defeitos que apareceram devido à mudança da forma, da deformação. Devido à deformação do quê? Devido à deformação plástica. Então, o defeito cristalino que acontece. Vocês estão falando grego ou não? Vocês estão entendendo? Olha, estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou aprofundando isso aqui, cara. Isso aqui é conhecimento puro aqui, cara. Porque eu estou falando de conformação mecânica, estou misturando com a disciplina de ciência dos materiais. É isso que eu estou fazendo aqui. Ok? Por quê? Porque engenharia é isso. Eu falo de processo de fabricação e levo lá para outra disciplina. Tá aqui, ó. Olha o seu problema. Por isso que o material se deforma. Vocês já viram isso aí na disciplina de ciência dos materiais. Não fica me olhando assim. Ah, eu nunca vi isso. Já sim. Já até fizeram prova disso. Vamos lá. Ó, engenheiro de materiais. Sobre os tratamentos térmicos, analise o recozimento pleno aumenta a ductilidade e a usinabilidade do aço. Certo ou errado? Certo, né? Na têmpera, aquece o aço a uma temperatura acima de 50 graus e resfria lentamente. Não, é rapidamente no banho, né? Tá errado. O revenimento diminui a dureza depois de uma têmpera. Gabarito 1 e 3. Mais uma para a gente fazer rápido. Forjamento. O forjamento é um processo de conformação mecânica, correto? Que pode ser por golpes de martelamento ou por prensa, não é isso? Vamos lá. O forjamento é um processo de conformação mecânica em que o material pode ser deformado por martelamento ou por prensagem. Assinale a opção que apresenta uma característica do forjamento por prensa.
Vamos lá, o que vocês acham? É um processo mais lento, né? Por prensa, né? Não é mais lento do que o martelamento? Pá, pá. Não é mais lento por prensa? Então, o que a gente estudou? Ele vai atingir camadas mais profundas em uniforme da peça, porque é uma deformação que é mais lenta. Gabarito letra D. Então, o que acontece? Ó? Forjamento por martelamento. É isso aqui, ó. Vou mudando a forma do material. Martelando, martelando. A consequência é obter um material de muita carga, muito resistente. O guincho, por exemplo. Martelamento. Lembra da aula? Lembra, a gente falou sobre isso também. Aí a pressagem é o que? Mais lento. Então deforma o material com mais uniformidade. Ok? Por isso que ele fala aqui, é a ação de camadas mais profundas do material. A aplicação de golpes sucessivos, isso aqui não é por pressagem. É o que? Por martelamento. Martelamento. Ufa! Tô gastando todo o meu ki aqui, tá, mano? Vamos lá. Vocês, forjamento é um processo de conformação mecânica quente, no qual blá, 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 blá. O termo trabalha quente, ele quer saber, trabalha quente. O termo trabalha quente. O que significa o trabalho quente? Pelo amor de Deus. Acima da temperatura de recristalização. Olha, eu vou colocar uma questão dessa se vocês errarem, bicho. Eu vou ficar com muita raiva de vocês. Ó. Tem que ser igual o slide. Vamos lá. Professor, Instituto Federal. Ó, isso aqui, ó, tá no slide aqui, ó. Tá lá no slide. As etapas do forjamento. É cortar, aquecer, tá. Dá uma olhada nos slides lá. Quando, engenheiro mecânico, SEDUC. A SEDUC teve aqui em 2018, concurso da SEDUC. Quando a realização... Ó, existe um ensaio mecânico que é líquido penetrante. Você já ouviu falar desse ensaio mecânico? É, exatamente. Aí tu vai olhar o que? A trinca. Exatamente. Muito bem. Muito bem, é isso aí. Aplica o líquido de contato lá, o revelador. Aí eu vou ver só a trinca lá, só um arranhãozão lá. Beleza? Show de bola, vocês são um bichão mesmo, bicho. Ó. Aí ele fala, ó, quando na realização de um ensaio por líquido penetrante em uma peça forjada, uma indicação que é linear, mas não necessariamente reta, pode ocorrer em qualquer direção e aparece como se penetrasse no produto forjado. Esse fenômeno é conhecido como... Cara, tu não sabe nada, mas a gente tá falando de forjamento. Qual é a letra? Dobra de forjamento. É, dobra de forjamento, o nome desse fenômeno. Por quê? Porque é uma pessoa forjada, pô. Então não tem erro aqui. Vamos lá, mais uma. Engenheiro mecânico 2024. Ah, pelo amor de Deus, isso aí dá para vocês fazerem, né? Letra A. Com relação à conformação, é correto afirmar. As operações de conformação são aquelas nas quais uma peça é moldada por deformação quê? Plástica. Certo ou errado? Certo, gabarito letra A. Gabarito letra A. Quando a deformação é realizada exatamente na temperatura de recristalização, é trabalho a quente? Não, é acima. É acima. Existem somente 4 técnicas de conformação mecânica? Foge não. Aqui tem a cunhagem, tem a estampagem, tem vários outros processos, calandragem, etc. E tal. Errado. As operações de conformação
onde a peça é deformada elasticamente, por deformação elástica? Não, né? Plástica. Ó, existem somente 5 técnicas de conformação. Normalização é técnica de... Não, pô. É um tratamento térmico, normalização. Por isso, o gabarito letra A. Para finalizar, estampagem. Ufa! Peraí, deixa eu só... Vamos lá. Os ácidos carbonos são para ferramentas e matrizes são amplamente utilizados na fabricação de estampagem. Beleza. Na verdade, para ser utilizado em ferramentas, não é um aço carbono comum, é um aço liga para poder ele resistir aos esforços. Ok? Então, aço ferramenta, aço líquido, aço liga. Gabarito, letra B. Ele tem, além de carbono, ele tem outros elementos, molibdênio, tungstênio, etc. e tal, que vai melhorar as propriedades mecânicas. Gabarito, letra B. Essa aqui, ó, eu vou deixar para vocês verem em casa isso aí. Pesquisa isso aí, porque vou ter que analisar com figuras aqui. Pesquise essa aí, tá? Vamos lá. Tá acabando já, falta só 3. Marque a opção que corresponde ao processo de fabricação, que consiste basicamente em forçar a passagem de material que está em um cilindro através de uma abertura e uma matriz. Ah, isso é extrusão, nós já vimos isso aqui, né? Ah, vamos lá. A estampagem é um processo de conformação mecânica já utilizado a frio. Por meio das operações, a chapa é submetida a transformações que fazem adquirir uma nova geometria. Beleza, estampagem. Marque as operações básicas de estampagem. O que vocês acham? Vamos lá. A estampagem depende do estampo, que é punção mais a matriz. Eu tenho o que? De corte, estampo de corte, de dobramento e de estampagem profunda. Exatamente. Muito bem. Gabarito letra A. Correto? Próximo. Pô, botei muito tratamento térmico aqui. Durante a fabricação de peças por estampagem profunda, lembra para panela, lembra da panela? Normalmente é necessário dividir a fabricação em várias etapas. Por vezes, torna-se necessária a realização do tratamento térmico. Qual é a finalidade de um tratamento térmico depois de de uma estampagem profunda? Vamos lá, você irá fazer. Qual é a letra? Passou por uma estampagem profunda. Aí pode ter trinca. Mandei para o tratamento térmico. Qual é a finalidade? Eliminar o quê? As tensões internas. O encurramento.
O que é o incremento? É os grãos todos deformados, todos cheios de tensões. Eu vou aumentar a ductilidade. Para finalizar, acabando, TJ 2013. Ufa! Só para ligar. Ó, a conformação de chapas com formas circulares utilizando a combinação de rotação e esforço mecânico. Que processo é esse? Nós já vamos ver, que é o de repuxamento. Ainda vamos ver esse processo aí. E esse aqui, ó, é o de cunhagem, que nós já vamos ver. Isso nós vamos ver isso nas próximas aulas, esses dois processos. Não vou nem cobrar na prova, esses dois processos que a gente ainda vai ver. Importantes são esses três aqui, ó. Conjunto de operações numa chapa plana, submetida a transformação de forma a obter uma nova geometria. Geralmente a frio. Que processo é esse? Estampagem. O metal é forçado entre dois cilindros, girando em sentido oposto. Laminação. E sobrou o que? Letra B, forjamento. Gabarito 54312. Beleza, gente? Finalizamos aqui. Faz a lista aí.